Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Octopus Comunicando. Quer ficar conectado com o mercado da comunicação? Então não perca o Octopus Comunicando. Toda terça, às 7 da noite. Estratégias, novidades e dicas de comunicação para todo tipo de empresa, inclusive a sua. Um programa para você manter a sua empresa sempre conectada. Octopus Comunicando. Com Carol Ferrari. Toda terça, às 7 da noite. Música e informação na palma da sua mão. Baixe o novo app da Guardiã da Notícia e acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regional, além de acompanhar todas as notícias do portal aguardiandanoticia.com.br em um aplicativo totalmente novo. A plataforma dá acesso a músicas e informações em áudio e vídeo na palma da sua mão, onde você estiver. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Disponível para plataformas Android e em breve iOS. Rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Agora, Minuto Health Saúde. Para você ouvinte da rádio A Guardiã da Notícia, estamos aí nessa segunda-feira linda ao vivo pelo Facebook via vídeo e você também pode conectar pelo site www.aguardiandanoticia.com.br. Você pode ouvir via Bluetooth ou baixar também o nosso app, que estamos aí disponível no Android e no iOS também. Então você vai ter sempre aí à disposição música e informação.
musculação na palma da sua mão. Semana passada foi feriado, não tivemos ao vivo. E hoje aqui o programa está imperdível. Temos uma convidada, a Patrícia Teixeira. Ela é formada em fisioterapia há mais de 16 anos, especializada em pilates na saúde da mulher. Patrícia, eu quero muito agradecer por ter aceito o meu convite, na verdade, viu? Nós estamos com ela via vídeo, tá, gente? Ela está em outra cidade, mas disponibilizou aí esse tempo. Eu fico muito honrada, viu, Patrícia? Muito obrigada, viu? E aí, olha, essa paisagem aí ao fundo tá lindíssima. Muito obrigada, muito bom dia pra você. Bem-vinda à Rádio Aguardando a Notícia. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite, viu? Agradeço mesmo. Espero aí levar informações mais seguras, informações corretas para as pessoas. Ai, muito bom, muito obrigada. Patrícia, choveu o meu Instagram de perguntas. A mulherada tem muitas dúvidas, eu fiquei muito feliz da participação de todo mundo. Inclusive, eu quero falar aqui ao vivo, caso a sua pergunta não seja respondida, depois eu falo com a doutora Patrícia e a gente envia a resposta diretamente para você, tá bom? Porque temos aqui um tempo, temos que encerrar às 11, porque tem programas logo depois do meu. Então, não fique chateado comigo nem com a doutora, tá bom? E, Patrícia, a dúvida é minha e a dúvida é de uma seguidora minha também. O que seria diástase abdominal para iniciarmos aí esse bate-papo? Então, a diástase abdominal, ela é uma lesão muscular que tem várias causas, podem acontecer por diversos fatores. Um dos fatores de risco mais comum é a gestação. Então, o músculo reto do abdômen, que é aquele que forma o nosso tanquinho, né, assim, que todo mundo conhece na academia, é um músculo abdominal mais superficial. E ele, na gestação, assim como os outros abdominais, sofrem muito pelo alongamento. E ainda bem que isso acontece, né, porque isso permite o crescimento do útero e o crescimento do bebê. Devido a algumas razões, essa musculatura não volta depois do parto. Isso pode ser por excesso de peso ganho na gestação ou por exercícios inadequados. E aí, depois do parto, essa musculatura permanece aberta. E aí é caracterizada a diástase abdominal. Então é como se tivesse um buraco mesmo no meio da nossa barriga, sabe? E aí assim, a mulher fica com aquele aspecto de que ainda está grávida, ou uma barriga caída, ou uma barriga como se assim, muitas mulheres relatam assim, que é um estômago alto. Então isso é por causa da diástase que não se fechou, que deveria ter fechado. Mas normalmente ela não fecha entre 60% a 70% das mulheres ela não fecham. E existem algumas razões para isso, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, né, Ana? Seria o mundo ideal, né? A gente não tratar a lesão, mas sim trabalhar na prevenção dessa lesão. Estamos um segundinho aí sem áudio, mas agora voltou. Por favor, me mandem mensagem se alguém aí não estiver ouvindo, pra gente ter uma ideia aqui, tá? Conto aí com vocês que estão me assistindo. Ô, Patrícia, é ainda nessa linha, porque você acabou falando que, né, a mulher pós-gravidez. E no caso do homem, seria qual motivo? O homem, assim, pode ser por exercícios de muita sobrecarga. Então, assim, por exemplo, um homem que carrega muito peso, faz uma musculação muito pesada, uns exercícios com muita sobrecarga e que não tem essa estabilidade de abdômen bem definida, bem feita, com bastante força, sabe? Porque, assim, o ideal é a gente trabalhar bem a nossa musculatura profunda do corpo. Que, assim, né, a gente tem a cultura de fazer o contrário. Tem a cultura, assim, de como se, vamos supor, nossa decora as paredes, mas não faz o alicerce. Então, assim, o trabalho da fisioterapia, né, a proposta de trabalho é a gente fazer
fazer o alicerce dessa casa bem feita, para que essas lesões elas não aconteçam, inclusive a de asas e outras também, dores na coluna, lesões no quadril, enfim. Mas é mais pensando nesse lado, pensando assim, de trabalhar bem a musculatura mais profunda do corpo. E é por isso que o homem pode ter essa diástase, entendeu? Porque ele carrega muito peso sem essa sustentação da musculatura adequada. Entendi. Por isso que eu acompanho você, né, pelo seu Instagram e eu vejo esses exercícios que você dá, né, e vídeos que você grava, ele é bem direcionado a justamente essa respiração de profundidade, não é? Sim, sim. Sim, a ideia é exatamente essa, assim, a gente trabalhar bem essa musculatura toda mais profunda para que essas lesões não possam acontecer. Eu falo muito sobre isso, falo muito com as minhas alunas, né, as pessoas que me procuram, assim, a gente tem que realmente pensar no corpo como a casa. Então, você imagina assim, o assoalho pélvico é o nosso chão da casa. O músculo, o diafragma, que é o músculo respiratório, é o nosso teto. E o abdominal são as nossas paredes, os abdominais são as nossas paredes. Então, a gente tem que ter essa estrutura da casa forte, isso aqui bem estável, para depois a gente decorar todo o resto. Então, daqui a gente conseguir dissipar maior as forças, conseguir organizar melhor o corpo. Então, assim, a gente vai ter uma estabilização de coluna muito melhor, a gente vai ter uma postura muito melhor, então a gente vai ter menos dores e uma qualidade de vida muito melhor, né, Ana? E quando os músculos trabalham em seu pleno funcionamento, a gente tem um resultado estético muito melhor também. Eu tô aqui com as perguntinhas aqui para começar. Eu sei que tem uma dessas pessoas que me enviaram perguntas, por exemplo, ela me enviou 3 perguntas. Olha quantas dúvidas uma pessoa só tem. Eu vou começar aqui para ver se dá tempo da gente responder, viu, Patrícia? Vamos lá. Tá bom. É a Raquel, tá? Ela é de Jundiaí e ela perguntou: tenho 2 filhos, pretendo ter mais. É válido tratar de diástase para amenizar numa próxima gestação? Sim, muito. Mesmo porque, assim, além do tratamento da diástase e do resultado que ela vai ter, ela vai engravidar com uma outra qualidade gestacional. Então, assim, provavelmente, se ela tem essa diástase aberta, na gestação ela vai ficar com essa musculatura muito mais instável, né, por causa, né, da ação hormonal, das alterações que a gente tem na gestação. Então, ela pode ter muito mais dores, e pode sentir muito mais, e pode ter, inclusive, lesões que permanecem depois. Então, é super válido ela fazer esse tratamento agora, estabilizar essa musculatura, recuperar a força dos músculos abdominais, para ela ter não só um ganho estético, mas também para ela ter uma qualidade gestacional melhor nessa próxima gestação. Porque, assim, olha, você pensa para você ver, a musculatura dela já está aberta, né, Ana? Então, assim, quando ela engravidar, ela vai abrir mais ainda. Então, assim, né, se ela puder estabilizar, fechar, voltar a reabilitar essa musculatura, mesmo que ela vá abrir novamente, ela vai ter uma outra consciência. Faz todo sentido, não é? Tudo isso que você explicou mesmo. O corpo, ele é muito adaptado a tudo, não é, Patrícia? Sim. Ó, vamos a outra perguntinha dela. Tem exercícios, até vamos falar depois, que até você vai dar algumas dicas no final, então fiquem até o final, porque a Patrícia vai passar aí umas dicas de exercício, tá? Agora, outra pergunta aqui. Tenho que fazer o Power hoje? O Power hoje é um exercício... Peraí. Tenho que fazer o Power? Hoje é todo exercício? Entendi. A pergunta tá meio... Eu entendi. Não, eu entendi o que ela tá querendo, perguntar. Ela deve estar perguntando sobre Powerhouse, que é o que a gente chama de centro de força, que é exatamente o trabalho dessa casa que eu expliquei. Não precisa fazer essa contração em todos os exercícios, porque à medida que ela vai fazendo, essa musculatura vai ficando cada vez mais forte. E aí ela já vai entrar no movimento, porque é o seguinte, Ana, a gente tem várias camadas de abdominais. E um dos abdominais mais profundos que a gente tem, o abdominal mais profundo que a gente tem, chama transverso do abdômen. E ele forma uma cinta natural no nosso corpo. Igual aquela cinta que a gente usa, né, várias mulheres usam no pós-parto, ou quando as mulheres querem pôr uma roupa mais apertadinha, o transverso do abdômen tem esse formato.
Então, ele sai de um lado da coluna, se insere na frente do abdômen, sai do outro lado da coluna, se insere na frente do abdômen e forma uma cinta. O ideal para tratar a diástase e prevenir essa diástase é a gente saber contrair essa musculatura de forma correta. Só que a gente não precisa fazer depois que esse músculo já está forte, ele já está ativo, já está exercendo a sua função de sustentação de coluna. A gente não precisa de ficar fazendo ele o tempo inteiro, porque o seu corpo já vai chamar ele para ação, ele já vai entrar no movimento, sem você ter que contrair. Então, assim, não é a gente ficar contraindo os abdominais o tempo inteiro, é a gente manter o nosso corpo organizado, trabalhar o corpo para que isso aconteça, né, para que o corpo fique organizado, para o músculo exercer a sua função sem você precisar ficar fazendo aquela força toda hora. Então, o músculo já vai entrar. O corpo é muito inteligente, é muito sábio, então ele já vai exercer aquela função. Você tá me ouvindo bem? Eu não te escutei, Ana, agora. Não, agora eu não te escutei. Não? E agora? Tá me ouvindo? Não, agora eu tô. Agora tá? Eu Tô. vou arrumar aqui, ó. No vídeo, às vezes, acontece essas, né? Porque dependemos dos sinais, né? Aí, da sua rede. Da internet. Tá certo, vamos continuar. Se você perder, se você não estiver me ouvindo, daí você me manda, dá um gesto aí. Tá eu te falo. Tá bom? Ó, e eu tô aqui com outra perguntinha, da Giovana. E o que devo evitar? Ela colocou. Que sentido seria, talvez, evitar? Se você tem a diástase abdominal, Giovana, por exemplo, exercícios que aumentem muito a pressão dentro do abdômen, como, por exemplo, prancha deve ser evitado, exercícios que fazem flexão de tronco, então aqueles abdominais tradicionais que a gente conhece da academia também devem ser evitados. Existem outros tipos de abdominais para você fazer, que são mais indicados para o seu caso, que são esses abdominais que trabalham a força da musculatura mais profunda, tá? Para você conseguir reabilitar, conseguir tratar e ter um resultado melhor. Agora eu não estou escutando, Ana. Tá escutando? Agora eu tô. Tá, Patrícia, desculpa. Mil desculpa, pessoal, mas realmente vídeo a gente tem esse problema aí de contato, né, mano? Mas vamos continuar. Patrícia, outra dúvida, outra pergunta aqui. Eu queria, na verdade, linkar com essa resposta que você deu, né, de exercícios. É necessário, então, procurar uma atividade direcionada à diástase? Sim, é necessário procurar um fisioterapeuta que é especialista nessa reabilitação, né? Porque aí, assim, a partir dessa reabilitação, você vai fazer os exercícios na academia, as suas atividades de vida diária de uma forma muito mais segura, né? Porque, assim, por exemplo, pensa junto comigo, Ana, se você machuca o seu joelho, você não vai na fisioterapia? Não vai reabilitar o seu joelho para depois fazer os exercícios da academia ou então fazer esse link com o fisioterapeuta na academia? Então, assim, vamos fazer um trabalho em conjunto. A diástase abdominal é igual. É uma lesão que tem que ser tratada e ela é tratada pelo fisioterapeuta. Tá. E como, Patrícia, uma pergunta minha. Já volto daqui no Instagram. Como que eu olho no espelho e identifico que eu tenho a diástase? Tem como a cada pessoa identificar ou só indo num profissional? Tem um autoteste que a gente pode fazer. Então, que é assim, a gente deita de barriga para cima, dobra os dois joelhos e levanta a cabeça, tira um pouquinho até as escápulas do chão, como se fosse fazer um abdominal tradicional. Aquele abdominal da academia, o reto abdominal. E aí você coloca e vai palpando toda aquela linha escura que fica na barriga da mulher quando ela está grávida, que a gente chama de linha alba. A diástase acontece nessa linha. Então você vai palpando essa linha e vai percebendo se o seu dedo afunda ou não. Normalmente, quando tem a diástase, o dedo afunda, ele entra mesmo. E aí a gente mede a diástase, a gente avalia a gravidade de uma diástase pela extensão que ela tem. Então, assim, por exemplo, se ela é acima do umbigo, quantos centímetros ela é acima do umbigo, quantos centímetros ela é abaixo do umbigo.
e pela espessura. Então, assim, se cabe um dedo nesse buraco, se cabem 2 dedos, se cabem 3 dedos, 4 dedos, e pela profundidade. Então, assim, tem diástases, tem lesões que vai até um meio da unha, por exemplo. A outras vai mais do que a unha, o outros vai a funda mesmo. Então, tudo isso a gente vai avaliando. Só que, assim, na fisioterapia, o fisioterapeuta, além desse teste que ele faz, ele vai avaliar as funções dos músculos. Então, a gente faz determinados testes para ver como que o músculo se comporta. Se a sua barriga estufa, se a sua coluna dói, se você tem perda de xixi, quando faz algum determinados movimentos. Porque tudo isso nos dá a informação da gravidade da lesão. Porque, assim, não é só uma lesão estética. Né? As pessoas hoje, a diástase ficou conhecida muito pela função estética, porque a barriga fica com um aspecto ainda de gravidez na mulher, né? Mas ela é muito mais do que isso, porque ela nos diz que os músculos não estão em seu funcionamento. Então, o que acontece? Ela está relacionada a muitas dores na coluna, ela está relacionada a escapes de xixi, né? E muitas vezes as mulheres acham que isso tudo é normal no pós-parto, só que não é. Então, assim, tem como você tratar para ter uma qualidade muito melhor. E, assim, não só num pós-parto imediato, sabe, Ana? Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho alunas que têm 6 anos pós-parto e que hoje têm uma qualidade de vida muito melhor do que tinha antes. Mas porque trabalhou a musculatura de uma forma mais profunda. Nossa, que parte, né, é importante. Eu não tinha esse embasamento, essas informações. Realmente, como você falou, melhora a qualidade de vida, né? Porque realmente muitas mulheres reclamam. Muitas mesmo. No meu consultório eu atendo, inclusive. Então, e muita, assim, tem essa cultura, assim, que isso faz parte da mulher, assim, do pós-parto. Ah, depois que eu tive filho é assim mesmo, e tal. Então, assim, por exemplo, tem muitas mulheres novas que perdem xixi rindo, que perdem xixi pulando corda, sabe? E que não é para ser assim, porque você imagina, se nova a pessoa tá assim, imagina quando ela tiver mais velha. Como que vai estar a qualidade dessa musculatura? Ô, Patrícia, e essa perda aí de xixi pode estar mesmo relacionada à diástase, então? Pode estar relacionada à diástase por causa da fraqueza do assoalho pélvico. Então, são músculos que a gente também tem que trabalhar. Nossa, que bacana, gente. Né? Olha e assim, isso, quanta curiosidade. Nossa, muita informação. Muito obrigada, Patrícia. Você tá me ouvindo bem? Ai, que bom. Tô super bem. Você tá também? Te ouvindo. Se alguém não tiver gente ouvindo, me manda uma mensagem aqui no Facebook, que eu tô com o Facebook aberto. E me fala uma outra coisa. Patrícia, tem uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu voltar no Instagram. O que piora? Tem algo que piora a diástase abdominal? Então, assim, se você faz exercícios inadequados, então, por exemplo, olha só, vamos fazer um raciocínio juntos. A prancha, que é um músculo um exercício que muita gente faz, que é fácil de fazer, né? Assim, não precisa de aparelho e tal. Então, se a gente está em posição de prancha, o reto do abdômen ele já está aberto. Então, você vai fortalecer o músculo em abertura, em disfunção. Então, você vai causar mais disfunção ainda. Não faz muito sentido. E aí, você pode piorar essa lesão. Entendeu? Então, assim, a prancha piora, que são exercícios mais conhecidos. Por exemplo, hoje muita gente treinando em casa, né? Muita gente faz burpee. Então, que é um exercício que pula, salta e tal. Esse exercício pode piorar muito a diástase pela falta de estabilização. Então, assim, a gente tem que pensar assim, tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen, que pode ser, inclusive, assim, carregar o nosso filho de forma inadequada, ou pegar as sacolas do supermercado muito pesadas e não ter a devida estabilização, a gente está dando estímulo de abertura. Nossa. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse controle. Ai, a mulherada deve estar em pânico. Mas, assim, sabe o que é muito bom, Ana? Assim, a gente ter as informações, a gente saber que a gente pode procurar, que tem tratamento, não precisa ficar dessa forma. E você incorporar isso na sua vida, né, essas informações, as contrações da musculatura de forma correta, as pessoas melhoram muito e é rápido, o corpo agradece. Nossa, né? Então, assim, isso ganchinho. É muito maravilhoso. Falhou aqui pra mim. Desculpa, o finalzinho que você falou eu não ouvi.
Não, eu tô falando que, assim, o corpo, ele agradece o que você faz. Então, assim, a gente tem tratamento, a gente tem como buscar, a gente tá trazendo informação. Então, as pessoas, né, assim, fazendo as coisas de uma forma correta, de uma maneira correta, com a informação correta, o corpo melhora muito. A resposta é rápida. Então, sabe, assim, tipo, dá um pânico? Dá, mas, assim, vamos fazer de maneira correta e vamos mudar? E é pra vida toda. Olha, Então, queria... assim, a pessoa vai... Desculpa, te cortei. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu queria pegar esse gancho aí que você falou do tempo. Existe um tempo para a pessoa ver uma melhora ou isso vai variar de cada organismo? Não, isso varia muito de mulher para mulher. Tá, assim, né, muitas pessoas me perguntam assim, Patrícia, mas quantas cestas eu preciso fazer? Eu não sei a resposta. Tá, e eu tenho que ser sincera, né? Eu não sei mesmo. Porque, assim, depende de como o corpo vai reagir, depende de como você vai incorporar esses exercícios na sua vida. Porque, assim, muitas vezes as mulheres, né, a gente tem uma sessão uma vez por semana, uma sessão a cada 15 dias, né? E aí, assim, não adianta nada ela fazer comigo uma vez na semana durante 1 hora, né? Ou com outro fisioterapeuta e não incorporar isso na vida dela. Não vai melhorar nunca. Porque quantas outras horas da sua vida você faz posturas erradas, você assume coisas inadequadas, né? Então, assim, isso também a gente tem que pensar. Então, assim, a adesão da mulher ou, né, do paciente ao tratamento é muito importante. Porque aí, assim, ela entender tudo isso, que tudo isso, né, vai gerar um resultado final satisfatório, aí ela vai aderir. Veja se eu entendi, e aí a gente então. vai só deslancha. Fora né, o seu trabalho lá de 1 hora, a pessoa, então, deve aplicar tudo aquilo que você está ensinando, ela tem que inserir no dia a dia dela até a próxima sessão, é isso? É isso, mas assim, ela tem que inserir no dia a dia, assim, na vida, porque aí você pensa assim, ó, vamos fazer um outro raciocínio, Ana. Estamos sentadas, tá? Então, assim, ó, eu vou ficar em pé aqui, mas imagina que eu tô sentada, tá? Aqui tá o reto do nosso abdômen, que é onde tem essa lesão. Se eu fico numa postura desleixada, sentada, o meu músculo vai ficar assim, ó. Ele fica flácido o tempo inteiro. Então, eu não dou estímulo nenhum para ele, eu só dou estímulo de flacidez. Se só de eu manter a minha postura organizada, ele já vai ser obrigado a entrar no trabalho. Não significa que a gente está contraindo o músculo, mas a gente está ativando ele. A gente está chamando ele para o movimento. É como se a gente estivesse acordando ele o tempo inteiro. Tá. Mas a gente deveria ficar assim. Né? Então, por exemplo, se a pessoa vem, faz uma sessão uma vez na semana, mas o resto da semana inteira ela fica assim, desleixada, ela só dá estímulo de flacidez. Então, a resposta vai ser muito mais devagar. Entendi. Então, por isso que eu falo assim, a postura tem uma ligação muito direta com a diástase. Então, esse trabalho postural todo envolvido, trabalhar os músculos posturais, a pessoa tomar consciência da própria postura, é muito importante. Tá, e tudo isso, com certeza, você deve trabalhar muito mais essa parte de conscientização, não é? Para aplicar para a vida, Sim. né? Porque a diástase, Sim. mesmo que a mulher não engravide, ela volta se ela não... Bem, um exemplo, tá? Fez o tratamento com você de 1 ano, um exemplo. Não engravidou. E aí parou de fazer os estímulos, como você disse. Ela volta? Depende do corpo da mulher e depende, assim, por exemplo, vamos supor, ela terminou o tratamento, a diástase fechou, ela reabilitou e tal. Se ela não levar todos esses conhecimentos para o resto dos outros exercícios, né, que ela for fazer ou para a vida, não significa que vai abrir hoje, mas ela pode abrir. Mas assim, aí o que acontece? Por que ela normalmente não abre? A mulher tem tanto resultado em termos de força, de estabilização e de estético, que ela normalmente não volta a fazer tantos exercícios tradicionais. Ela sempre vai estar dando esse estímulo, entendeu? Porque ela se sente muito mais segura, no sentido assim de estar forte.
Entendi. Não que os outros exercícios sejam ruins, entendeu? Aham. Mas é porque esses ficam mais fortes. Ah, entendi. Porque a gente está trabalhando a musculatura mais profunda. Então, normalmente, ela não abre. Ai, que bacana isso. Porque ela, e assim, e como a mulher, né? E assim, a mulher tem todo esse trabalho de consciência corporal e tudo, isso vai incorporando na nossa vida, né? Então, assim, a partir do momento que você adquiriu um conhecimento, você nunca mais vai esquecer, É verdade, concordo. né? Então, você vai incorporando aquilo lá. Então, assim, é mais difícil de acontecer. Eu ainda não tive nenhuma aluna que aconteceu. Ai, que bacana. Então, vale É. a pena mesmo, né? Você procurar uma pessoa, um fisioterapeuta especialista em diástase, que não são todos que se especializam, né, nesse segmento, né, Não. Patrícia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Não, porque não. eu tô fazendo as minhas perguntas. Olha aqui, tem uma... eu vou receber umas mensagens depois, você vai ver só. Ó, tive filho há 2 anos. Poderia começar ou já não teria o mesmo resultado? Talvez a gente até falou já, né? Sempre tem como melhorar. Sempre, 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 sabe, Ana? Assim, de repente não vai fechar totalmente, mas o músculo vai ter muito mais função e muito mais força e estabilização. Tá. Então, assim, independente, né? Tanto que, assim, eu já te falei, tenho alunas de 6 anos pós-parto que hoje têm resultados ótimos. Então, assim, sempre tem como a gente melhorar. Tá. Patrícia, desculpa, tô olhando aqui se tem alguma coisa aqui no Facebook. E... Gente, estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Só manda um ok aqui para eu ficar tranquila aqui. Que eu tô ouvindo ecoando a minha voz, mas tá me ouvindo bem? Tá, show de bola. Ô, Patrícia, me fala uma coisa. A diástase chega ao nível de ter que fazer cirurgia? Alguns casos, sim. Tá. Então, assim, em alguns casos, né, a cirurgia vai ser recomendada, por exemplo, se ela for muito, muito grande e tal. Mas, assim, o que a gente vê, assim, o que a gente vê de também das pessoas que fazem abdominoplastia, então, assim, porque a abdominoplastia vai costurar aquilo ali. Ele não vai devolver as funções dos músculos. Então, também é importante fazer esse trabalho fisioterápico associado, mesmo a pessoa que não vá operar. Então, eu vou te dar um caso que eu estou atendendo agora. Tá. A pessoa tem uma indicação cirúrgica, ela já fez todos aqueles, né, fez todos os exames, já consultou o médico e tudo. A diátase dela é muito grande, ela tem um distensionamento muito grande, mas o que ela optou? Ela optou por fazer a fisioterapia, restaurar as funções do músculo, tentar aproximar um pouco mais essas bordas, para depois fazer uma cirurgia um pouco menor. E aí depois ela volta para a fisioterapia e vai ter uma resposta muito melhor. Entendi. Porque assim, o que acontece, Ana? À medida que a gente vai trabalhando essa musculatura, o foco do tratamento não é em diminuir a borda, diminuir o espaço da diástase. O foco do tratamento é devolver a função dos músculos. Tá. Com esse retorno da função, normalmente, que é o que a maioria dos casos acontece, o espaço diminui. Então as pessoas têm essa sensação, ela fecha. Mas ela fechou por quê? Porque os músculos voltaram a funcionar. Tá. Eles voltaram a exercer as funções que eles têm. Entendeu? Então, assim, nenhum tratamento, os exercícios não são voltados para o reto do abdômen, são voltados para trabalhar as outras musculaturas e elas vão aproximando o diâmetro, vão diminuindo o espaçamento. Tá. Nossa, é muito complexo essa diástase. Muita gente acha que é fácil, é só eu vou ali fazer uns exercícios, aproximei, não é. Não é mesmo. E assim, cada mulher tem uma história, né, Ana? Sim. Então, assim, isso a gente tem que também levar em consideração. Ô, Patrícia, uma né? dúvida... Assim, não é... Desculpa, finaliza. Não, pode falar. Só falando que assim, acolher essa mulher também é super importante, né? Porque assim, são mais as mulheres que procuram, né? Então, por isso que eu falo mais delas. Eu até falei do público masculino no início, porque é uma questão do meu marido até, né?
ele falou, pergunta sobre, né, a parte do homem em si. Obviamente que, como você disse, é muito mais o público feminino mesmo, né? Mas assim, por exemplo, no homem, o que é um fator de risco grande? Obesidade, que é não só no homem, mas como na mulher também, Tá. e esses exercícios feitos de forma inadequada. Entendi. Então, assim, alguma das duas coisas. Tá. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, tem aqui um elogio aqui para você, doutora. Carolina. Que delícia! Ela tá falando que há 6 anos pós-parto e ela tá amando o resultado dela. Conhece, né, sua cliente? Obrigada. É minha aluna. Sua aluna. Uma amiga Muito do coração. fofa. Linda. Obrigada, viu, Carolina, por estar participando. E é muito importante, sim, você pontuar e elogiar o trabalho lindo aí que a Patrícia desenvolve exclusivamente para o público aí feminino, não é? Pós-parto. Muito lindo o seu trabalho, Patrícia. Obrigada, Ana. Obrigada. Uma pergunta, uma dúvida minha agora. Quem faz abdominoplastia tem interfere na diástase? Porque fica com aquela barriga bem reta, né? Bem chapada, né? Isso. Então, na abdominoplastia existe costura essa linha. Tá. Né? Por isso que a barriga fica tão retinha, tão retinha. Então, assim, o que é importante fazer depois da abdominoplastia? Fazer os exercícios para esse músculo também voltar à função. Porque senão você fica igual um robozinho. Entendeu? Porque você fica sem as funções dos músculos. E nosso corpo foi feito para nos mover. Sim. A gente não foi feito para ficar robô. Né? Então, assim, a postura, não existe uma postura correta, perfeita. Existe uma postura ideal dentro do seu corpo. Tá. Mas não é para você ficar o tempo inteiro engessado, igual um robô. Tá. Porque a gente foi feito de movimento, e o movimento é vida. Então, assim, na abdominoplastia, como gera essa rigidez um pouco maior, é importante também fazer a fisioterapia para a gente devolver esses movimentos. Muitas mulheres têm até medo de se movimentar e tudo. E assim, eu já tive um caso de uma pessoa que, por exemplo, fez abdominoplastia, não fez a reabilitação pós-cirúrgico, né, que é esse trabalho, e aí ela foi para academia, fez exercícios inadequados e os pontos abriram. Nossa. Então, assim, também não é o que a gente quer, né? Que aflição. Com certeza. Porque o que acontece? A gente precisa gerenciar essas forças musculares, essa pressão dentro do abdômen para que isso aconteça de uma forma mais natural. Sabe, Patrícia? E harmônica, sabe? Dentro do corpo. Sim, cada vez mais eu bato na tecla e oriento as pessoas que chegam até mim com qualquer dúvida ou pedindo até uma orientação que eu recebo muito, você acredita? Paula, o que você acha de tal tratamento? Cada vez eu direciono as pessoas a procurarem um especialista naquilo que ela está buscando. Porque quem se especializa vai ter muito mais bagagem e autoridade para ajudar, né, a melhorar aquela questão. Não é, Patrícia? Você também pensa assim? Sim. Penso, não, e eu acho que assim, sabe, Ana, a gente tem que ter humildade, assim, por exemplo, isso aqui eu não trabalho, então eu vou delegar esse paciente, esse aluno, para uma pessoa que faça, e que faça da melhor forma. Sim. E eu acho que a gente tende a ganhar, e o aluno, o paciente, a pessoa que está buscando também. Sim. Né? Você não vai ser diminuído, o seu trabalho não vai ser diminuído por estar delegando e dividindo aquela pessoa. Eu acho que todo mundo agrega. Com certeza. Sabe, né? o trabalho em conjunto, né? Todo mundo se beneficia do trabalho em conjunto. Sem dúvida, é a minha né? metodologia de trabalho. Eu não faço, por exemplo, eu não sou da área de injetáveis. Não estudei para isso. A minha formação não é essa. Eu não faço, mas eu indico quem eu faço, quem eu confio, e assim eu faço para tudo. Então, se tem alguma coisa pontual que eu não faço, eu vou indicar para uma pessoa, obviamente, da minha confiança também, porque a pessoa que te procura é especial para você, né? Então, você vai direcioná-la também para o melhor profissional, não é, Patrícia? Sim.
Deixa eu Sim. te falar. E aí eu acho que todo mundo ganha, né, Ana? Com certeza, todo mundo ganha. Uma coisa é certa, perder, eu não acho que ninguém perde, sabia? Dividindo, cada respeitando. É porque assim, eu, por exemplo, não sou nutricionista, não tenho autoridade para orientar uma alimentação. Eu tenho que direcionar para uma nutricionista, concorda? Agora, como que eu vou Sim. desenvolver um protocolo para, um exemplo, perda de gordura localizada e eu mesmo vou montar uma orientação nutricional para a pessoa? Não. Por que eu tenho as minhas parceiras nutricionistas? Para direcionar para elas. Acupunturista para ela, fisioterapeuta de diástase, você. Então é isso, eu acho que esse é o ciclo, né? Esse é o movimento correto. Sim, eu também concordo muito nisso. Assim, eu acho que a gente pode passar a nossa experiência, né? Assim, olha, isso aqui funcionou para mim, você pode testar, mas eu acho que passar, por exemplo, um cardápio para perda de gordura, né? Eu acho que não. Eu acho que realmente tem que ser cada macaco no seu galho. Exatamente. Né? E assim, o mundo ganha mais. Com certeza. Ô, Patrícia, eu quero muito que você mostre aí alguns exercícios e para não ficar muito em cima da hora, para você fazer com calma, você gostaria de dar aí algumas dicas agora? Posso dar. O que eu pensei da gente, né, mostrar para as pessoas aqui é como fazer essa contração desse transverso do abdômen, que é esse músculo mais profundo do nosso abdômen, e que a ativação dele melhora muito, faz parte do tratamento. Né? Lógico que a pessoa, né, aqui a gente não tem a ideia, né, não tem a intenção de passar nenhum tratamento, né, Ana? Mas assim, a gente pode ensinar essa contração e a pessoa pode começar a tentar fazer em casa, tentar assimilar isso, e depois vai procurar um profissional que ela queira e que trabalhe dentro dessa linha também. Sim. Né? Então, deixa eu posicionar ali acho que eu vou ficar em pé, assim, normalmente eu ensino para as pessoas deitado, tá? Mas eu acho que vai ficar difícil de ver. Então, eu vou fazer em pé, tá? Olha só, o que a pessoa vai fazer? Ela vai deitar de barriga para cima, vai dobrar os 2 joelhos e apoiar os pés no chão. Aqui no nosso quadril, a gente tem 2 ossinhos. Então, a pessoa vai pegar esses ossinhos e vai deslizar um pouquinho a mão para dentro. Tá, bem em Quando cima ela do ossinho. desliza a mão... Não, ó, o ossinho tá aqui. Ah, tá. Ela vai deslizar para dentro e não vai sentir mais essa protuberância óssea. Ela vai sentir o molinho da barriga. Uhum. Aqui é onde é mais fácil da gente sentir o transverso do abdômen. Não significa que ele esteja só aqui. Ele está em toda aqui, ó. Ele vem daqui de trás da nossa coluna e vem para cá tudo. Ele forma uma cinta. Uhum. Só que nesse lugarzinho é o lugar mais fácil da gente sentir. Palpando. Então, como que a gente vai fazer? Então, a pessoa está lá deitadinha e ela vai tossir. Então, tosse aí, Ana, para a gente ver. Isso. Você sente um salto no seu dedo? Sim, sinto. Tá. Então, a gente vai fazer esse saltinho. Esse salto é a contração do transverso do abdômen, só que é de uma forma exagerada. A gente não faz nenhuma força exagerada, tá? No tratamento da diástase abdominal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca e sutilmente colocar o umbigo para dentro. E a ideia é que a pessoa sinta um saltinho nesse dedo, mas é um saltinho mesmo. Ela faz assim e volta. Ele faz assim e volta. Então, olha só. Olha aqui o meu umbigo, ó. Tá aqui, tá? Tá. Então, inspira e solta o ar. A gente sente uma rigidez no dedo. Mas quando solta o Não ar, é- você estufa, não? Não, você coloca sutilmente o seu umbigo para dentro. Nossa, é um processo estranho, difícil. Não é fácil. Não. A gente precisa de estar concentrado. Tá.
sabe? Então, assim, ó. Então, o que que a pessoa vai fazer? Ela vai colocar a mão aqui, pegou os 2 ossinhos do quadril, desliza um pouquinho mais a mão para dentro, sente o molinho da barriga. Ela vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca e sutilmente levar o umbigo para dentro. E aí, a ideia é que esse saltinho aconteça. Quando esse saltinho acontece, você pode estar tendo dificuldade, Ana, porque você está sentada. Porque o que que acontece? Deitada é mais fácil que sentada, que é mais fácil que em pé. Sim, Pela ação da gravidade, pela posição que o músculo tá. Então, deitado é mais fácil de sentir. Tá. Não, e também me Tá. focar, né, também. Aqui não ia conseguir. Sim, Mas então, assim, a ideia é essa. E trabalhar essa musculatura, aí assim, a gente trabalha essa musculatura associado com outros exercícios que vão potencializar a ação dos músculos e vão potencializar a ação dos abdominais. Tá. Gente, Mas assim, a base do trabalho é o fortalecimento dessa musculatura, que é a nossa cinta natural. tá. Tá? E é um trabalho respiratório e tudo. Ô, Patrícia, aproveitando, porque eu não sei se, né, as pessoas conseguiram pegar aí essa dica, me fala o seu Instagram bem pausadamente para o pessoal anotar. E como que você está trabalhando, como que os seus atendimentos, se eu não me engano, está sendo online, não é? Você me faz essa explicação, por favor? Tá. Patrícia Teixeira Físio. E lá no Instagram eu tenho várias dicas de exercício, várias coisas, mas é claro que são dicas, né? Não é um tratamento, eu não tenho, né, não tenho o objetivo de tratar ninguém por ali, né? Claro. Então eu tenho esse Instagram e eu faço os atendimentos, né, online agora, devido à pandemia, estou fazendo tudo online. E Mário, né, como se fosse um atendimento presencial, mas a gente vai estar aqui. Então, assim, vou direcionando a pessoa, por exemplo, todos os exercícios que eu quero que ela faça, que aí eu vou conseguindo ver como são as respostas dos músculos. Tá. Então, assim, por exemplo, se a pessoa tem uma diástase, vou te dar um exemplo. Quando ela coloca, ela está deitada no chão. Se ela coloca uma perna a 90 graus, a barriga dela estufa. Ela abre mesmo. Então, o corpo vai indicando, vai nos dando vários sinais, como que está esse posicionamento, como é que está essa função do músculo, se ele existe alguma função, se não existe. Então, assim, a presença de dores. Então, tudo isso a gente vai analisando e avaliando. Tá. Uma outra perguntinha aqui, que eu estava esquecendo aqui de fazer. Existe algum alimento específico que deve evitar? Eu sei que não vamos entrar nessa questão profundamente, óbvio, né? Mas me perguntaram, então eu tenho que fazer essa pergunta. Ana, nunca ouvi nada sobre isso. Tá. Até, inclusive, assim, se alguém souber, eu vou querer saber. Eu também quero saber. O que as pessoas falam, né? O que as nutricionistas indicam é que, assim, no pós-parto ter uma alimentação com um pouco mais de proteína. Tá. Para a pessoa ter um pouco mais de colágeno e tudo, e reestruturar melhor essa linha alba, que é uma linha feita de colágeno. Então, uma alimentação hiperproteica. Mas, assim, não tenho nada que eu saiba sobre isso. Ah, não, perfeito. Eu achei importante essa pergunta até, não é? Porque deve ter gente que pode vincular também, né? Não sei mesmo. Se souber, até tenho bastante curiosidade. Tá. Então, tá bom. Ô, Patrícia, nós temos que dando aí o direcionamento para finalizar, infelizmente. Você tem, fora esse monte de perguntas aí que foram feitas, você tem algum outro fato, alguma outra informação que você gostaria de passar, que não foi perguntado e que vai ser muito útil? Eu acho que assim, Ana, por exemplo, a mulher, tanto na gestação quanto no pós-parto, todos nós deveríamos, né, tomar muito cuidado com a nossa postura. Né, assim, a postura como a gente fica sentado, a forma como a gente deita e levanta da cama, tudo isso tem muita interferência na nossa coluna, né, e assim, nós ficaremos velhos também.
Sim. Então, assim, pensando num trabalho preventivo, né, assim, em sermos velhinhos funcionais e independentes, o que a gente faz hoje é muito importante do que a gente vai colher lá na frente, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, tudo que a gente puder fazer para ter uma vida com mais qualidade, uma vida, né, mais saudável, né, e pensando em todos os âmbitos, assim, da alimentação e tudo. E aí, agora, trazendo para o meu trabalho, essas questões posturais são muito importantes, né? Então, assim, a gente evitar de ficar sentado muito fechado, né, muito cubucado, tudo isso vai fazer muita diferença na sua coluna, porque, por exemplo, se você fica aqui muito, você vai criando cada vez mais rigidez na sua coluna torácica. E aí, lá na frente, você vai ficar uma velhinha corcunda. Né? Mas assim, porque você foi construindo isso ao longo dos anos. Né? E são hábitos, né, Ana, que não são fáceis de mudar, eu tenho plena consciência disso, e que não é do dia para a noite, mas que é inserção de novos hábitos e a insistência, a inconstância em fazer as coisas de uma maneira melhor do que a gente fez. Sim. Né? Melhor do que a gente fez ontem, melhor do que a gente vai fazer amanhã. E aí, assim, a gente vai construindo um novo hábito. E para as mulheres na gestação, é super importante esses cuidados, porque, assim, tudo isso pensando na diástase, então a maneira como a mulher levanta da cama, como ela volta, então você virar de lado, posicionar seu braço, e o braço fazer a força, e depois deitar de lado também, tudo isso vai evitando aumentos de pressão dentro do abdômen. E isso evita a diástase patológica no pós-parto. Então, assim, sempre você trabalhar com a prevenção é muito melhor do que depois você remediar. Sim. Né? Então, assim, trazer essa consciência para as mulheres eu acho muito importante, né? A mulher procurar um personal especialista em gestação, um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, eu acho que é super importante, porque é uma fase da vida da mulher muito especial, cheia de alterações, e que os exercícios que você faz aqui, você vai colher a resposta deles lá no pós-parto. Sim. Então, assim, não é pensar só ali naquele momento da gestação, mas é pensar num contexto maior. Sim. Né? Então, assim, a mulher pensar nisso. Tá. Não, é muito Né? válido tudo isso que você está falando mesmo. Então, a palavra-chave, eu acho que para tudo na vida é sempre trabalhar com prevenção, né, Patrícia? Para você colher frutos na velhice, né? Porque todo mundo quer envelhecer, mas todo mundo quer envelhecer bem. E para isso você tem que tomar algumas atitudes no hoje, né? No agora. Sim, sim. Então, assim, eu acho que, assim, de tudo isso aqui, por exemplo, assim, né, a gente pensar assim, a diástase, fechar a diástase e tudo, mas, assim, as posturas que você vai assumindo ao longo do dia tem uma influência muito direta, e é uma coisa que as pessoas normalmente não falam. Sim. Então, assim, você cuidar da sua postura, você cuidar da forma que você senta para brincar com seus filhos, você cuidar da forma como você amamenta seu filho, quantas horas a mulher fica amamentando uma criança, né, por dia, num pós-parto imediato. Então, imagina se naquele momento você está toda desleixada, encubucada. É óbvio que a mulher não vai conseguir ficar numa postura excelente o tempo inteiro da amamentação. Mas se ela começar a inserir isso, porque o tempo inteiro, assim, a mulher com o bebezinho no colo, né, um bebezinho pequeno, ela fica com o bebê no colo, ela fica com o bebê amamentando, a troca de fralda da mulher tá assim. Então, o tempo inteiro ela tá em posição de flexão. Então, assim, tudo que ela puder fazer para conseguir manter essa coluna mais organizada, conseguir manter o músculo mais em funcionamento, é super válido. Ela só vai conseguir ter uma qualidade melhor de vida. Sim, e você É tem assim, muita... Você acaba tendo... Como é que... Fugiu minha palavra aqui, autoridade para falar, porque você tem 2 filhinhos que eu sei. Tenho, Então Miguel você sabe tem do que você 4 está anos, falando, né, a Catarina tem Patrícia? 2. Exatamente. Não é fácil, né? Manter tudo isso ao longo do dia não é fácil, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que inserir dentro das nossas possibilidades. Tá. E de acordo com as nossas possibilidades, a gente fazer o melhor que a gente puder. Sim. Né? Então, assim, é o que eu falo, assim, né? A gente não precisa abraçar o mundo, mas o que a gente escolher abraçar, pra gente abraçar bem abraçado, pra gente fazer bem feito. Tá.
Estão me falando aqui que a gente tem 4 minutinhos ainda. Uhul! Ah, que bom! Ai, que bom, consegui 4 minutos. Não, Patrícia, porque você está falando e eu tô aqui prestando atenção e eu tô meio que vendo o quanto que é importante para as mamães essa construção, né? Esse cuidado porque é tão difícil. O pós-parto já deixa alguns medos, algumas inseguranças, né? Até voltar todo o corpo, a estrutura. Então, é tão importante elas saberem agora, para quem está assistindo, e quem assistiu, por favor, divulguem aí para as mamães, porque o programa fica salvo no Facebook, para elas terem esse norte, né, Patrícia? Saber que não está perdido. Não, muito pelo contrário, a gente pode ser melhor ainda. Ai, que Né, Ana? E eu falo assim, por exemplo, que os nossos filhos, eles não têm que ser uma pedra no nosso sapato, eles têm que ser o nosso incentivo. Ai, que lindo. Entendeu? Então, assim, mas é verdade, é porque muita gente coloca assim, agora eu sou mãe e posso me descuidar, e se coloca em último lugar. Não, quando a gente se cuida, a gente cuida muito melhor deles. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Assim, uma mulher feliz, uma mulher de bem, sem dor, né, com um corpo bonito, ela vai estar muito mais satisfeita. Então, assim, ela vai ter muito mais alegria na casa, ela vai estar cuidando da família dela de uma maneira muito melhor. Sim. Então, eu não acho que tem que ser, a gente pensar assim, agora engravidei e acabou, sabe, aquela não pode coisa. ser Não, eu pesado, acho que né, tem que ser muito pelo Patrícia? contrário. Não pode ser pesado. Tem que ser uma coisa leve, né? E assim, eu falo que assim, a pandemia, ela tem nos trazido muitos ensinamentos, né, Ana? Então, assim, por exemplo, hoje, vamos supor, para treinar, eu treino com os meus filhos. Ai, eu já Então, vi. assim, se eu, né? Já vi A nos gente tem vídeos. que deixar o momento, que é esse momento divertido. Eu não tenho outra opção. Ou eu treino dessa forma, ou eu não treino. Então, assim, de repente é o treino ideal? É fácil fazer isso? Não, claro que não. E eu tenho essa plena consciência. Né? Não é fácil, por muitas vezes você tem que interromper o seu treino para acudir uma briga, para acudir uma coisa, uma troca de fralda. Tem que fazer, entendeu? Mas assim, deixar de se cuidar também é uma opção? Não para mim. Eu acho que deveria ser para todas as mulheres, entendeu? Porque assim, né, a gente fazendo tudo isso, a gente vai reverter melhor para os filhos. Né? E assim, né, eu acho que você vai ensinando como exemplo, como ser constante, né? Você vai tendo vários outros, disciplina. Então, assim, existem outros ensinamentos agregados, né? E que, assim, que você se cuidar também é importante, Ô, né? Patrícia, Assim, você e ter só, cuidado com você. nossa, que você me falou agora essas frases aí finais aí me arrepiou até, porque eu tenho muita cliente mamãe. E aí me fala, você tem 2 filhos, você atende online, você trabalha, você treina e você cuida das crianças, cuida da sua casa, cuida de tudo. E aí é o que você falou. E fica doida. Então, porque eu não tenho propriedade eu para acho falar que sobre assim, isso, não é? Sozinha é fácil fazer tudo. eu acho assim, Ana. Não, mas não sou Mulher Maravilha, nem um pouco. Não, claro. Fica doida sim. de vez em quando. Não, eu acho que assim, a gente não precisa, por exemplo, em relação aos treinos. Os treinos, eles não precisam ser demorados. Muita gente tem a concepção assim, nossa, eu tenho que treinar durante 1 hora, senão não vai fazer efeito. Não. Por exemplo, os meus treinos duram entre 20 e 30 minutos no máximo. Porque eu preciso que eles sejam efetivos. Eu não preciso que eles sejam demorados. Entendeu? Assim, eu nem posso, porque eu nem tenho esse tempo. Muito. Né? Então, assim, o que eu fiz aqui com as crianças, né? Então, assim, vamos fazer ginástica. Todo mundo faz ginástica. Traga uns brinquedos, coloca todo mundo, fica uma bagunça, mas é um momento de diversão e conexão. Que bacana. Né? Mas, assim, é lógico que esse treino também, ele não pode ser cumprido, porque eles não vão dar conta. Sim. Né? Assim, tem um tempo, né? Assim, da criança. Tempo, né? Tem um tempo. Mas assim, se você fizer um treino eficaz e direcionado para o que você quer, ele não precisa ser muito tempo. Tá. Ele precisa ser constante, né? Como tudo na vida que a gente quer ter resultado, a gente precisa ser constante. Tá. Né? Então, assim, vamos fazer 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, o que seja, mas que seja da forma constante, seja de maneira constante, e você vai ter resultado.
Meu amor, eu tenho que finalizar agora, que já me mandaram o sinal. Eu quero muito agradecer você. A Guardiã da Notícia agradece muito a sua disponibilidade, viu? Você agregou muito mesmo. E eu quero deixar Ana, aqui um fico outro muito convite feliz. para você, para a gente falar sobre o Pilates exclusivamente, se você aceitar, depois a gente conversa. Muito obrigada, Patrícia. Tá, que Deus combinado. abençoe, que você continue conseguindo Amém. aí a transformar vidas aí, principalmente das mamães, tá bom? Muito obrigada, Ana. Agradeço muito, fico muito feliz mesmo. Espero que as mamães também tenham gostado, que as pessoas tenham entendido um pouco mais, que não é uma coisa fácil, né? Simples, mas que feita de maneira direcionada, de maneira correta, a gente consegue ter muito resultado. Muito obrigada, meu anjo. Um super beijo pra você, viu? Saudades. Até, viu? Ana. Obrigada. A gente combina depois que essa pandemia acabar um café. Tá bom, meu anjo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Tchau. Gente, então acabamos. Eu desejo muito que tenha aí ficado que tenha despertado aí algum interesse em se cuidar, em ir atrás e talvez resolver sua questão, tá bom? Nós continuamos aí online 24 horas. O programa fica salvo no Facebook, então você pode assistir em qualquer outro momento. Se você conhece alguém que sofre aí da diástase, manda para essa pessoa o link, que essa pessoa vai aí usufruir dessas informações, viu? Muito obrigada por tudo. Não esqueça de baixar o nosso app, a Guardiã da Notícia. Não esqueça de entrar no nosso site, www.aguardiandanoticia.com.br. Você ouve via Bluetooth no conforto do seu carro. Então, segunda-feira estaremos de volta às 10 horas. Então, anota aí, música e informação na palma da sua mão com Paula Silva. Tchau, tchau! Minuto Health Saúde. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.